Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente, há tudo para toda a gente. Seja bem-vindo ao Aprender a Comer, sempre na Rádio Observador, com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Olha, hoje falamos do Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Assinalou-se há alguns dias, foi no dia 21 de setembro, e trazes o tema ao programa de hoje. Primeiro quero perceber o que é que isto tem que ver com nutrição, imagino que alguma coisa, mas porque é que todos devíamos esperar um bocadinho para falar sobre esta doença? Porque isto é a nova pandemia. Neste momento é uma doença que já afeta 55 milhões de pessoas em todo o mundo e prevê-se que em 2050 passa a 150 milhões. Ou seja, há quem estime que seja 1 em cada 3 pessoas acima dos 85 anos que pode vir a ter a doença de Alzheimer. E estamos preparados para isto? Os sistemas de saúde estão preparados para isto? A comunidade, não é? Exato. Está preparada, porque isto é uma doença que afeta todo o conjunto familiar e é uma preocupação mundial. Eu acho que temos que passar a entender do que é que se trata. E para começar, não é? Para não acharmos que é só uma doença que acontece a alguns, e principalmente porque a doença de Alzheimer não começa com sintomas. O que é que eu quero dizer com isto? O que deve dificultar o diagnóstico também. Exatamente. Ou seja, começa com células do cérebro que vão morrendo uma a uma em silêncio e, em regra, quando já existe um sintoma, quer dizer que o hipocampo, que é a zona responsável pela memória e pela aprendizagem, já tem uma redução significativa, pensa-se que em cerca de 10%. Isto porque quando as células vão morrendo, o cérebro vai encolhendo. Portanto, quando há sintomas, quer dizer que já houve toda esta evolução. Mas sabemos o que é que mata estas células? Olha, uma das respostas mais estudadas é que está associada à resistência à insulina, ou que nós também chamamos de pré-diabetes, porque hoje em dia sabemos que cerca de 80% das pessoas que sofrem desta doença, de Alzheimer, têm resistência à insulina. E de onde é que vem essa resistência à insulina? A ciência também já sabe responder. Isso sabemos, e é aí que entra a nutrição. Okay. Ou seja, são anos a fio a consumir açúcar, a consumir farinhas brancas e refinadas, sumos de fruta, vamos dizer desta forma, ou refrigerantes, bolos, mas também os sumos de fruta, ou seja, porque a fruta, enquanto fruta, faz bem, mas o que não faz bem é um alto concentrado em líquido que está enriquecido em frutose. Cereais processados, ou seja, tudo o que faça disparar os níveis de insulina no sangue. E isso vai provocar uma inflamação crónica, mas silenciosa, que vai afetar diretamente aqui o cérebro. Mas a boa notícia é que isto pode ser travado, ou seja, o estilo de vida que nós escolhemos ter, aquilo que comemos, como dormimos, como nos mexemos, o exercício físico fundamental nesta área, como lidamos com o stress, pode atrasar ou até evitar o Alzheimer e, portanto, há muito que esteja nas nossas mãos. Mas se a resistência à insulina já estiver instalada, ainda há alguma coisa a fazer? Muita. E é aí que temos que conversar hoje, porque pode ser sempre revertida. Uma das estratégias mais estudadas é com a dieta cetogénica, que já falámos aqui em alguns podcasts, que é simplesmente drasticamente reduzir os hidratos de carbono, tudo bem, mas é ensinar o nosso corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Para quem realmente isto faz mais sentido ser feito com acompanhamento, não é? Porque isto não tem que ser para toda a gente, não precisamos ir tão longe, mas sabemos que é uma ferramenta que pode realmente regredir esta resistência à insulina que é tão proeminente nestes casos de doença. E, portanto, há aqui pessoas em que se calhar faz todo o sentido, como quem tem historial familiar da doença de Alzheimer, quem é pré-diabético, quem tem a dita resistência à insulina. Ou seja, há muito que podemos fazer antes que seja tarde, antes que aqueles 10% dessa zona do cérebro já estejam reduzidos, não é? Sim, e mesmo que estejam reduzidos, ou seja, há muito que nós podemos fazer em várias áreas para proteger o nosso cérebro, mas mesmo que haja sintomas também há o que fazer, e é muito importante as pessoas não acharem que já não há nada a fazer quando há esse diagnóstico. Então, exercício físico, comer de forma se calhar mais natural também, não é? Sim, olha, as principais formas que têm sido estudadas, há uma organização que eu gosto muito que se chama Food for Brain, ou Food for the Brain, podem encontrar na internet e eles têm lá as 8 grandes áreas de intervenção. A primeira é, cá está, a alimentação com baixo índice glicémico, ou seja,
pôr a nossa glicemia mesmo baixinha. É isso que nós queremos, reduzir os açúcares e hidratos de carbono refinados. A segunda é a saúde intestinal e oral, porque sabemos que há uma ligação entre o cérebro e o nosso intestino, sem dúvida. O segundo cérebro. Exatamente, portanto um desequilíbrio na microbiota pode provocar uma inflamação sistémica, mas principalmente moléculas inflamatórias conseguem passar para o nosso cérebro e aumentar o risco destas doenças. Depois o consumo adequado de ômega 3, de vitamina D. Em quarto ponto está a atividade física regular, que há recomendações muito concretas em relação à doença de Alzheimer e vão investigar que vale a pena. Depois, níveis adequados de vitaminas específicas do complexo B, o ácido fólico, a vitamina B6 e a vitamina B12, temos que estar atentos e muitas vezes há estratégias nutricionais para aumentar esse consumo. Depois, o sexto ponto, eles põem como estímulo mental e social, e engraçado este ponto, vale a pena neste site, tem lá algumas conversas sobre isto, que realmente o convívio social também tem aqui algum ponto positivo. Os antioxidantes na alimentação, que é a nossa parte, de legumes, de frutos vermelhos, de curcumas, especiarias, e o sono e gestão de stress, obviamente, são muito impactantes. Vamos detalhar um bocadinho mais na alimentação, porque falaste aqui de algumas vitaminas, ômega 3, e se calhar é preciso perceber também onde é que as encontramos, não é? Sim, olha, as vitaminas do complexo B, o ácido fólico é rico, normalmente encontramos nos vegetais de folha verde, mas também nos espargos e também nas sementes de girassol. Vegetais de folha verde é todos os que vocês possam imaginar, desde alface, rúcula, espinafres, agrião, nabiças, etc. B12 normalmente é mais em produtos animais, mas aqui na B12 e na B6 há um tema que se chama absorção. Às vezes o consumo está correto e a absorção não está correta, por isso analisar os valores dos parâmetros bioquímicos faz todo o sentido. O ômega 3 é muito importante no consumo de peixe e há recomendações específicas, mas aqui temos que nos concentrar em relação ao Alzheimer, principalmente é controlar o açúcar e aumentar o consumo das gorduras boas. Portanto, o controlar o açúcar é evitar realmente os alimentos processados que estão associados ao maior risco de Alzheimer, optar por outras fontes que não sejam os nossos cereais refinados. E isto é muito importante falar, porquê? Porque parece teórico, mas no nosso prato é o quê? É o arroz branco que tem que ser substituído por feijão castanho. Ou tem que ser substituído por um arroz integral. E estas substituições têm que começar a acontecer. As junções, ter uma salada quando eu tenho, inevitavelmente, uma batata ou um puré de batata, vai reduzir o índice glicémico daquela refeição, a carga glicémica daquela refeição. Os frutos secos. Portanto, optar por pensar um bocadinho se a alimentação que estou a ter em cada refeição, portanto isto conta em cada refeição, está ou não está a provocar picos de insulina, ou seja, picos de açúcar no sangue. Há aqui alguma forma de saber se estamos em risco de desenvolver a doença de Alzheimer? Já há testes. Eu tenho vindo a estudar um bocadinho mais sobre esta área, mas há aqui um teste cognitivo gratuito para todos que podemos ir lá fazer neste foodforthebrain.org, que pode ajudar a perceber um bocadinho o estado atual do cérebro, identificar aqui áreas a melhorar de estilos de vida, e é um bom ponto de partida para quem não tem sintomas. Acho que isto é muito importante. Quem já tem casos familiares, porque se fala muito de que é uma doença que é genética, mas na verdade o que a ciência tem mostrado é que a percentagem genética aqui é muito inferior ao impacto que o estilo de vida tem. Claro que estamos a falar de estilos de vida de décadas, não é? É uma coisa que se vai construindo ao longo de décadas. Mas é importante nós entendermos se há sintomas ou não há, mas também que podemos a qualquer uma destas fases da nossa vida pôr um travão e tentar implementar estilos de vida que sejam mais favoráveis para a prevenção desta doença ou para a progressão desta doença. É esse teste cognitivo gratuito no site foodforthebrain.org. Pode ajudar a perceber se estamos em risco ou não de desenvolver a doença de Alzheimer. O Dia Mundial do Alzheimer foi assinalado no passado dia 21 e foi tema deste Aprender a Comer. Já sabe que se ouvir o programa através da aplicação Spotify, há lá sempre uma pergunta deixada aqui pela Mariana Chaves. Mariana, regressamos de hoje a uma semana para mais um Aprender a Comer. Obrigada, Nelson. Até lá. A vida passa a comer e passa por encontrar o equilíbrio. Não é difícil quando há uma marca que faz isso por nós. Descubra a marca Continente Equilíbrio, com centenas de produtos, desenvolvidos por nutricionistas e aprovados por quem prova. Porque o sabor equilibra tudo. Se a vida passa a comer, o truque é encontrar o equilíbrio. Continente é de toda a gente.